Vamos continuar conversando, porque isso é um tema interessante, né, pastor? E é urgente. E o que mais me impressiona é uma geração tão depressiva e, ao mesmo tempo, tão preocupada com a imagem, tão preocupada com o corpo, em vez de se preocupar com a alma, não é? E eu estava assistindo hoje um vídeo de uma ovelha nossa que trabalha na área da nutrição, e ela deu um exemplo fantástico sobre a morte e o corpo, a alma e o espírito. E ela ministrou no nosso congresso da Rede Rosa ano passado, e ela disse que ela viu uma pessoa morrer. Na verdade, ela disse que ela já viu várias pessoas morrerem, ela trabalha dentro de um hospital e Uhum. é numa área oncológica e tal, e realmente se vê muita gente morrer, né, nessa situação. E ela disse que a pessoa se preparou, assentou na cadeira e disse: Eu estou morrendo, pediu um abraço. E ela, como profissional da área da saúde, abraçou aquela paciente e ela disse: a moça estava sentada, rosada, falando. Ela disse: Eu vi quando o espírito foi retirado. E ela Uhum. disse: E a alma acabou, né? E ela disse: a moça ela tomou banho, ela se arrumou para morrer. Ela tinha certeza que ela estava morrendo. Então ela disse: de repente, a pessoa perdeu até o nome, se tornou um cadáver. E todo o sangue desapareceu. Ficou roxa e foi ficando fria. E aí eu percebo que é uma geração, a nossa, que se preocupa tanto com o corpo, com a carne, com a performance, com o estereótipo e a alma gritando. Eu conheço pessoas que dizem para mim: eu estou em depressão, e eu olho assim para o corpo e para a roupa, eu digo: mas soube passar batom, né? Soube, consegue fingir. E é exatamente aí que às vezes a gente não pode ajudar, porque pensa que está bem por causa das máscaras, né? E a pergunta é: como ter saúde emocional diante de uma mensagem estereotipada que nós temos tão forte, tão em voga, né? Você tem que ser belo, você tem que estar bem, você tem que estar bonito, e a pessoa às vezes está, como Jesus falou, um sepulcro caiado, Sim. um buraco lá dentro, mas por fora, e é exatamente aí que a gente não. Aquela pessoa morreu como? Se matou como? Se ela estava super bem. Então, como ter saúde emocional diante de um teatro social? Então, na verdade, houve uma migração ao longo dos séculos, né, com relação a essa questão do estereótipo. Mas, em suma, continua dos mesmos lugares de antigamente. Antigamente também as pessoas tinham essa mesma preocupação, tanto a preocupação com o estereótipo, quanto a preocupação também com o ter e o parecer, Uau, mais do que o ser, olha né? só. Então, tanto que os gregos antigamente criaram, né, a palavra persona, ela vem do grego, que é exatamente vestir uma máscara. Eles explicavam toda a história deles através de duas máscaras, que era a comédia ou a tragédia. Sim, Então eles contavam guerras, contavam romances, contavam nascimentos, mortes, contavam tudo através disso. E essa ideia da persona, ela foi sendo melhorada ao longo dos anos. E a rede social agora, lógico, que trouxe uma vitrine para isso. olha só. Antigamente não era tão exposto como é hoje. Eu acredito que o cuidar do ser seja o primeiro lugar, e aí você já disse bem isso, o cuidar do íntimo, Sim, o cuidar da sua saúde emocional, sim, começando, né, lógico, saúde espiritual sim, primeiro, saúde mental, saúde emocional, saúde física, sim. são lugares importantes, mas na verdade a maioria de nós vai esconder, né? Olha Vai só. maquiar isso para não Literalmente. demonstrar fraqueza, né? Sim, Você estava falando sobre isso, me veio à mente um pastor que eu conheci. O pessoal pediu para que a gente conversasse com ele e ajudasse, não deu tempo. olha só. E eles logo em seguida me avisaram, falou assim, olha, pedi para você conversar ontem, mas ele suicidou. E realmente, eu
pesquisei na rede social dele, só fotos bonitas, só fotos com aparência, com a família perfeita. Então, tem alguns sensos que nós não estamos trabalhando e são importantes. Primeiro, o senso de pertencimento. A maioria de nós não pertence a nenhum grupo e pertence a todos. Então, nós somos amigos de todo mundo na internet, nós somos uma grande família feliz, mas na verdade eu não pertenço a nenhum grupo. Sim. Então, um primeiro conselho que eu daria é: trabalhe o seu senso de pertencimento. Como? Procurando um grupo que realmente, por exemplo, é por isso que a igreja ela se torna forte nisso, porque nós somos uma família. Jesus, a primeira frase que Jesus disse depois da ressurreição foi essa. João 20:17. Vai lá e diz para os meus irmãos que eu não fui para o meu Pai, vosso Pai. Uau. Olha que coisa incrível. Primeira frase depois da ressurreição. Agora, senso de pertencimento não é trabalhado. Então eu não pertenço. Eu pertenço a todos os grupos, mas não pertenço a nenhum. Ou seja, é um sintoma de solidão. Solidão. A solidão urbana é uma das coisas que mais tem prejudicado as pessoas, né? Mas aí tem um outro senso, que é o senso de propósito. Sim. Então, trabalhe o senso de pertencimento, já vai ser um bom caminho. Senso de propósito, a maioria não tem. E o senso de propósito é que, ou a perda do senso de propósito, é que gera a perda do sentido da vida e automaticamente a solidão. Então eu tenho sempre falado com o pessoal assim: gente, solidão não é falta de um ente querido, isso é saudade. Solidão Uau. não é estar no meio da multidão e se sentir sozinho, isso são circunstâncias. Solidão não é você não ter alguém perto de você, isso é carência. Solidão é errar o caminho, é se perder na jornada. Solidão é você perder o propósito de vida. Então, no senso de propósito, a maioria se perdeu também. Quer tanto parecer com aquilo que não é, que não se encontra no meio disso. Então, isso é um problema. Então, trabalhar esses sensos são vários, Sim. mas trabalhar esses sensos já traz para você também um acesso à essência. E essa essência, lógico que você ainda vai chorar, você ainda vai ter problemas, você ainda vai passar por tempestades, mas você está fundamentado. Sim. A grande questão com relação à essência é porque às vezes eu não estou fundamentado em nada. Eu não creio em nada. Aí isso é um problema.